movimentações sociais que ocorreram na República. Toda a sociedade, ela não nunca fica paralisada, ela está em constante transformação por diversas pressões da sociedade, grupos da sociedade. E nessa sociedade romana não foi diferente. Vocês puderam perceber até agora que alguns tinham privilégios e outros não. Então vai acontecer uma luta interna em Roma para que alguns grupos sociais consigam alguns benefícios. Ou direitos, é melhor assim a palavra, tá? Essas lutas sociais são conquistas dos plebeus, que estavam alijados da política, por exemplo. Sem direitos, obrigados a ir para o exército, obrigados, não era opção, e expostos à escravidão por dívidas. A gente vai chamar essas revoltas de revoltas do Monte Sagrado, é o nome dado a elas. Em 494 a.C., tribunos da plebe imune ele bola o veto sobre o Senado. Propõe o veto sobre o Senado. Em 450 a.C., aparecem as leis das 12 tábuas, que são as primeiras leis escritas de Roma. Isso é um ganho importantíssimo. Você vai ter uma base jurídica para reivindicar. Em 445 a.C., a lei da Canuleia era permissão para casamentos mistos entre patrícios e plebeus. Vamos deixar claro aqui que então até 445 a.C. não existia, era proibido o casamento entre patrícios e qualquer outra classe da sociedade. Os plebeus e patrícios não podiam se casar. A partir da lei da Canuleia, você vai poder fazer isso. 337 a.C., leis licínias, cai muito, é a lei que mais cai de todas essas, tá bom? As leis licínias. Por que ela cai? Porque é importante a mudança aí. É a garantia de um cônsul plebeu, que pôs fim à escravidão de dívidas. Então, pela primeira vez, um plebeu vai poder participar da política. Mas já começa a alteração, a mudança. E o fim da escravidão por dívidas, que só plebeu podia se tornar escravo. Patrício nunca podia ser escravo de outro patrício. Então, pôs fim a essa escravidão por dívidas. Então vamos deixar claro aqui que a escravidão não termina, mas a escravidão por dívida sim, a escravidão por guerra vai continuar por muitos e muitos anos ainda. Então, essa fim da escravidão por dívidas que proíbe que os plebeus endividados fossem escravizados pelos proprietários rurais. Tá bom? Em 287 a.C., aparece a lei comício, ou a lei Hortência reconhecia os comícios da plebe como assembleia popular. Os comícios, as reuniões sempre existiram, mas não era reconhecido pelo governo posto da época. Então, com essa lei Hortência, há o reconhecimento desses comícios como uma assembleia popular. Então é o plebiscito adquirindo força de lei. Nós temos até hoje, na Constituição brasileira e na maioria das constituições democráticas, o plebiscito como uma forma de escolher assuntos importantes para a sociedade, que é a própria sociedade que vai escolher, independentemente da aprovação do Senado. Isso é muito importante. A lei Augúnia, que é a igualdade religiosa, permite o acesso dos plebeus aos colégios sacerdotais e ao cargo de pontífice máximo. Então eles entram com a lei, com as leis, eles conseguem entrar na política, conseguem acabar com a escravidão por dívida e conseguem também fazer parte da atividade religiosa, o dia a dia, chegando até o cargo de pontífice máximo sem problemas nenhum.
bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão territorial, desde o período monárquico até o Império, tá bom? Então, na primeira fase, que vai do século V ao século III a.C., portanto, aí mais ou menos 200 anos, ao abastecimento e escravos. As guerras eram para isso: abastecer Roma e adquirir escravo para trabalhar. Isso só aconteceu na Península Itálica. Então, se perguntarem as diferenças, nessa primeira fase, essa expansão territorial, ela se dá do século V ao século III a.C. As guerras são para abastecimento de alimento ou do que precisasse e de escravos para trabalhar para eles. E só aconteceu na Península Itálica, a chamada bota, o mapa da Itália, tá bom? A segunda fase, que vai do século III ao século I a.C., mais ou menos 200 anos novamente, há uma rivalidade entre Roma e Cartago, chamadas Guerras Púnicas. As causas eram de interesse na região da Sicília. Eles tinham muito interesse no trigo, que é a base da alimentação dos romanos, pão, etc. E a Espanha por metais preciosos, para poder barganhar e obter alimento ou o que eles precisassem, né? Os interesses dos grandes comerciantes, cavaleiros ou classe equestre, em expandir seu raio de ação pelo Mediterrâneo. Então aí, nessa segunda fase, é que começa a expansão de fato saindo da Península Itálica. Eles vão conquistar a Sicília, os cartagineses que comandavam aquela ilha bem colada na bota, né? Parece que a bota está chutando uma pedra. A pedra seria a Sicília. Consequências disso: Roma tornou-se a maior potência do Mediterrâneo, que ele chamava de Mare Nostrum. O mar Mediterrâneo é o nosso mar. Arrogância, né? Os cartagineses tiveram de pagar uma pesada indenização, entregaram a Espanha e seus navios de guerra. Parece óbvio, né? Você vence uma guerra, tudo que está naquele país passa a pertencer ao país vencedor, no caso aí a civilização romana. Maior influência da cultura helenística, devido à anexação da Grécia e Macedônia, talvez seja a utilização dos escravos gregos como preceptores disso, tá bom? As mudanças provocadas pela expansão levou ao acirramento, à crise da República e, finalmente, a instauração do Império em 27 a.C. Notem a diferença. Nas sociedades modernas, nós saímos do Império, da monarquia, para a República, que é o regime que nós vivemos, não só no Brasil, como a maioria dos países do Ocidente. Lá não, a República vai ser substituída pelo Império em 27 a.C. Há uma luta pelo poder pelos homens novos, elementos de origem plebeia que enriquecem com as conquistas. Então, como a maioria que ia lutar nos campos de batalha eram os plebeus, eles, ao conquistar novos povos, eles vão saquear essas riquezas e vão trazer para cá, para o Império Romano. Só que vai ser privado, vai ser esses bens, vai ser privado, ou seja, da pessoa e da família dele. Então, além disso, a marginação da plebe, aumento do número de escravos, quando a Roma tinha um número enorme de escravos, cria uma crise da pequena propriedade, que não conseguia concorrer com a produção do latifúndio escravista. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho da atuação dos escravos. Constituíam uma mercadoria e a principal fonte fornecedora eram as guerras. Então, quando se fala em escravo, pessoal, vocês têm que entender que escravo é mercadoria. É isso que define a escravidão de alguém. Você não paga aquela pessoa de
de forma nenhuma, seja em alimento, seja em dinheiro, e aquela pessoa é um objeto, simples assim, não mais que isso, tá bom? A pessoa passa a ser um objeto do outro, porque pode adquire, vende, doa, faz o que quiser. Eles podiam se tornar livres com a recompensa por serviços prestados. Então, os escravos, eles trabalhavam até certo momento e, a partir dali, eles podiam se tornar livres. Por que isso? Porque Roma começa a vencer todas as batalhas, todas as guerras e vai cada vez mais tendo escravos. E essa quantidade enorme permite que os patrícios alforriem, ou seja, libertem seus escravos. Devido às condições às quais eram submetidos, ocorreram várias revoltas, sendo a de Espartaco a mais conhecida. Espartaco já teve série, já teve filme sobre, é interessante assistir esse episódio. Os escravos eram utilizados no setor produtivo e doméstico. Então, trabalhavam em agricultura, lavoura. Muitos escravos gregos se notabilizaram por tomarem parte importante da educação dos filhos dos senhores romanos. Porque veja bem, quando você promove uma guerra, vence e traz os escravos, você traz pessoas de todas as áreas da sociedade que você venceu. Então você pode trazer professores, comerciantes, artesãos, agricultores e por assim vai. Então, eles eram aproveitados no que eles eram melhores, que eles faziam melhor. Agora, então, para ficar bem legal, a gente vai traçar um paralelo entre escravidão na antiguidade e escravidão na modernidade. Para a gente entender essa escravidão que a gente tem muito contato, é a escravidão moderna, né? Que é principalmente no Brasil, que é o negro advindo da África, ele se torna escravo por essa condição, por ser negro, por estar na África, era trazido para cá. Simples assim. Agora, lá não. Vamos ver essas diferenças e semelhanças, tá bom? Como semelhanças, a gente pode observar que a coerção física, como forma de garantir a submissão do escravo, era tanto lá como aqui. Em ambas as épocas, era considerado mercadoria, não possuía direitos políticos. Porém, há grandes diferenças. No mundo antigo, constituía um modo de produção específico, escravista, enquanto na Idade Moderna ligava-se à acumulação do modo de produção capitalista mercantil. Ele estava inserido, ele era importante, ele tinha o papel de produzir a riqueza. Com o fim da escravidão moderna, quem vai produzir a riqueza é o trabalhador. E está claro agora para a gente, né, nesse momento de quarentena que a gente está passando, pelo menos muita gente está passando, a economia dos países, e a gente vê aqui a pressão no Brasil, é importantíssima. Então há uma pressão para que o trabalhador, alguns pressionam que o trabalhador saia para trabalhar, não porque está preocupado com o trabalhador, mas está preocupado com o ganho que esse trabalhador proporciona ao capitalista. Essa é a verdadeira razão de que a pressão para que a gente volte a trabalhar. A escravidão no mundo antigo não tinha caráter étnico-racial, enquanto na América, no Brasil e em toda a América, a Idade Moderna, negros e índios foram escravizados. No Brasil, há alguns anos somente os índios foram escravizados, no começo